O sol ainda nem havia nascido quando o som dos primeiros pássaros cortou o silêncio da manhã. A cidade lá embaixo acordava com seu barulho costumeiro. Buzinas, motores, passos apressados. Mas no alto do morro, onde o asfalto se despedia e o barro tomava conta das ruas, a vida começava diferente. Entre barracos de madeira e telhas quebradas, uma mulher empurrava seu carrinho de ferro. Chamava-se Clara. O nome destoava da realidade, porque de Clara, sua vida não tinha quase nada. O carrinho rangia, as rodas pequenas tropeçavam nas pedras, mas ela seguia firme. O cabelo amarrado em um lenço desbotado, a roupa simples, o olhar cansado e, ao mesmo tempo, cheio de uma força difícil de explicar. Clara recolhia o que a cidade jogava fora. Garrafas, papelões, restos de metal. Era catadora, uma entre tantas invisíveis. Mas havia algo nela que chamava a atenção. Enquanto muitos viam no lixo apenas sujeira, Clara via histórias. Cada coisa aqui já foi útil para alguém, dizia baixinho, como se conversasse com o próprio tempo. Só tá esperando um novo começo. E talvez fosse isso que a mantinha de pé. O sonho de que um dia a própria vida dela pudesse ser reciclada também. Naquela manhã, o vento estava frio e o céu meio nublado. Clara empurrava o carrinho pelas ruas ainda vazias quando avistou, entre sacos rasgados e caixas velhas, algo que fez seu coração acelerar. Era um som fraco, um gemido. Ela parou, olhou ao redor e de repente viu dentro de uma caixa de papelão, envolto em um pano sujo, um bebê. Seus olhos se arregalaram. Por um instante o tempo parou. Ela olhou para os lados, esperando ouvir algum choro distante, alguém chamando, algo que explicasse aquilo. Mas nada, apenas o barulho do vento passando pelos becos e o som distante de um cachorro latindo. Meu Deus do céu, murmurou tremendo, um neném jogado aqui. Ela se ajoelhou, as mãos sujas tremendo ao tocar o pequeno corpo. O bebê ainda respirava, fraco, mas respirava. Tinha o rosto pálido, as bochechas miúdas e os olhos semicerrados. Clara o envolveu em seu lenço, apertando contra o peito. Sentiu o calorzinho dele, o coração batendo rápido, e chorou. Quem faria uma coisa dessas? Sussurrou a voz embargada. Olhou para o céu e disse quase em oração: Senhor, se o Senhor me mostrou isso, é porque quer que eu faça alguma coisa. Levou o bebê para casa. Sua casa era um barraco pequeno, com um fogão velho e uma cama feita de estrado e colchão fino. Colocou o bebê sobre uma coberta e o observou dormir. A respiração dele era irregular, o corpinho frágil, mas vivo. Você não devia estar aqui, mas Deus quis que eu te achasse, disse ela, ajeitando o pano que o envolvia. Passou o resto do dia tentando conseguir ajuda. Foi até o posto de saúde e explicou o que havia acontecido. As enfermeiras ficaram surpresas, disseram que fariam um relatório. Mas quando perguntaram o que ela queria fazer com a criança, Clara respondeu sem hesitar: Quero cuidar, mas a senhora tem condições para isso? Perguntou uma delas, sem maldade, mas com um olhar de dúvida. Clara sorriu cansada. Condição eu não tenho, mas amor eu tenho de sobra. Os dias viraram semanas. Clara deu ao bebê o nome de Miguel, o que é como Deus. Parecia apropriado. Para sustentá-lo, ela passou a trabalhar ainda mais. Recolhia latinhas de madrugada, vendia papelão pela manhã, fazia faxinas quando aparecia oportunidade. O leite era caro, mas sempre dava um jeito. Às vezes pedia fiado, às vezes deixava de comer para que o menino tivesse o suficiente. Mesmo assim, cada sorriso de Miguel pagava qualquer sacrifício. Era como se o pequeno trouxesse luz para aquele barraco escuro. Os vizinhos começaram a comentar: Desde que esse menino apareceu, parece que até o sol chega mais cedo na casa da Clara. E era verdade, porque Miguel tinha algo de diferente, um olhar sereno, uma calma que tocava quem se aproximava. Mas nem tudo eram flores. Os anos passaram e a luta continuava dura. Clara já não tinha forças como antes. As costas doíam, o carrinho quebrava e as contas pareciam multiplicar-se. Mesmo assim, Miguel crescia saudável e estudioso. Adorava desenhar. Usava pedaços de papel encontrados no lixo para criar mundos inteiros com o lápis que Clara lhe dera. Um dia, mãe, vou desenhar uma casa bem grande pra gente. E você acha que vai conseguir? Perguntava ela brincando. Eu não acho, mãe, eu vou. A convicção na voz do menino enchia o coração de Clara de esperança. Ela o abraçava e dizia: Então desenha bonito, meu filho, porque um sonho só nasce de quem acredita. O tempo seguiu. Miguel cresceu.
Estudou com bolsas, com a ajuda da comunidade, com o esforço da mãe que nunca desistiu. E um dia, conseguiu uma vaga em uma escola melhor. Em outro bairro, um lugar onde as pessoas o olhavam com estranheza por causa da roupa simples e do jeito tímido. Mas ele não ligava. O que importava era honrar a mulher que o salvara do lixo. Certa tarde, ao voltar da escola, Miguel encontrou Clara caída na porta de casa. Correu até ela, desesperado. Mãe, o que aconteceu? Ela tentou sorrir. É só uma tontura, meu filho. Já passa. Mas não passou. Levaram-na ao hospital e lá veio o diagnóstico: problemas no coração. Anos de esforço, cansaço e privação haviam cobrado seu preço. Miguel segurava sua mão, os olhos marejados. Eu vou cuidar da senhora agora, mãe, prometo. Ela acariciou o rosto dele e respondeu com a voz fraca. Você já cuida de mim, meu filho, com o amor que me dá todo dia. À noite, quando Miguel voltou para casa, sentou-se diante da caixa onde ela o havia encontrado tantos anos atrás. A mesma caixa de papelão guardada no canto. Olhou para ela e pensou: se eu vim do lixo, é porque Deus queria provar que até dali pode nascer vida. E ali, naquela noite fria, um novo propósito nasceu dentro dele. Ele decidiu que não deixaria mais ninguém passar pelo que a mãe passara. Decidiu que transformaria a dor em força. Era apenas o começo. A noite em que Clara foi internada mudou tudo. Miguel passou horas sentado na porta do hospital, com o olhar perdido no horizonte. O frio cortava, o vento batia forte, mas ele mal percebia. Na cabeça, uma mistura de medo e promessas. O menino que viera do lixo agora temia perder a única pessoa que lhe dera um lar. Do outro lado da janela, Clara dormia. O rosto sereno, o peito subindo e descendo lentamente. Mesmo fraca, parecia em paz, como se tivesse certeza de que o filho continuaria o que ela começou. E ali, olhando para ela, Miguel fez um voto silencioso. Disse a si mesmo que, acontecesse o que acontecesse, ele transformaria a vida deles. Não deixaria o sacrifício dela ser em vão. Se Deus o tirara do lixo, não podia ser para terminar em desespero. Tinha que haver um propósito, e ele o encontraria. Na manhã seguinte, o médico o chamou. Ela vai precisar de repouso e acompanhamento. O coração dela está muito cansado. Eu posso trabalhar para comprar os remédios, respondeu o garoto rápido. O médico o olhou com compaixão. Quantos anos você tem, rapaz? 15. O médico respirou fundo. Então faça o que puder, mas também estude. Sua mãe precisa ter orgulho de você. Miguel assentiu. Mas dentro dele sabia que não seria fácil equilibrar as duas coisas. Nas semanas seguintes passou a trabalhar depois das aulas. Ajudava em uma mercearia, carregava caixas, varria o chão. À noite, estudava à luz de uma lâmpada fraca, enquanto a mãe dormia no quarto ao lado. Era exaustivo, mas cada vez que pensava em desistir, lembrava do olhar dela, do sorriso frágil, da força escondida por trás da voz cansada. Ela era sua razão. Certa noite, enquanto estudava, Clara acordou e o viu ainda acordado. Meu filho, você precisa dormir. Eu durmo depois, mãe. O que você tanto lê? Matemática. Quero ser engenheiro. Ela riu baixinho. Engenheiro? E o que faz um engenheiro? Constrói, mãe. Constrói casas, pontes, prédios. Então é isso que você quer fazer? Sim. Construir, para ninguém mais precisar viver como a gente vive. Ela estendeu a mão e ele a segurou. Então promete para mim, Miguel. Quando chegar lá, não esquece de onde veio. Eu prometo, mãe. E nunca despreze o pequeno. Às vezes é do lixo que nasce o mais bonito jardim. Miguel guardou aquelas palavras como se fossem sagradas. Os meses se arrastaram. Clara melhorou um pouco, mas continuava fraca. Miguel seguia trabalhando, estudando e cuidando dela com o mesmo amor. E entre uma tarefa e outra continuava desenhando. Desenhava casas, ruas, pessoas sorrindo. Desenhava o mundo como ele gostaria que fosse. Um mundo onde ninguém fosse esquecido. Certo dia, o dono da mercearia, seu Jorge, viu um dos desenhos dele. Era um projeto de casa feito num pedaço de papelão. Menino, quem fez isso aqui? Perguntou admirado. Eu. Só estava treinando. Treinando? Isso tá muito bom. Você devia mostrar isso para alguém, rapaz. Mostrar para quem, seu Jorge? Disse rindo. Ninguém vai olhar desenho de catador. Engano seu, menino. O talento não pergunta de onde você veio. Ele só quer ser visto. Aquelas palavras ecoaram dentro dele. E foi ali que Miguel decidiu dar um passo mais ousado. Na escola, havia uma feira de ciências e talentos. Ele passou semanas preparando algo especial. Um modelo de casa sustentável feita de materiais recicláveis. Usou papelão, garrafas, tampinhas e restos de madeira. Quando terminou, o resultado era simples, mas genial.
No dia da apresentação, os outros alunos exibiam projetos caros e sofisticados. Miguel chegou com sua maquete improvisada, envolta num pano. Alguns riram, cochichando entre si, mas ele ignorou. Quando chegou sua vez, tirou o pano com calma. Essa é uma casa feita de tudo o que o mundo joga fora, começou. Mas o que o mundo chama de lixo, eu aprendi a chamar de recomeço. O auditório ficou em silêncio. Ele explicou cada detalhe, como a estrutura aproveitava luz natural, como a ventilação era pensada para reduzir calor, como tudo podia ser feito com custo mínimo. Quando terminou, houve aplausos. Não tímidos, mas de verdade. Pela primeira vez ele sentiu que estava sendo visto. Um dos jurados, um engenheiro chamado Dr. Amaral, o procurou depois. Menino, onde aprendeu tudo isso? Sozinho, senhor, observando. O homem sorriu. Você tem talento, e talento de verdade. Já pensou em cursar engenharia? É meu sonho, pois continue sonhando. E quando terminar o ensino médio, me procure. Aquela conversa acendeu algo em Miguel. Era como se uma janela se abrisse no meio da escuridão. Voltou para casa correndo, contou tudo para a mãe. Clara chorou. Viu, meu filho? Deus não joga ninguém fora. Ele recicla destinos, mas a alegria durou pouco. Alguns meses depois, Clara piorou. O corpo frágil não resistia mais às noites frias nem ao esforço de tantos anos. Miguel passava noites acordado ao lado dela, segurando sua mão. Certa madrugada, ela abriu os olhos e o chamou. Miguel, tô aqui, mãe. Lembra da promessa? Lembro. Então, segue em frente, meu filho. Mesmo quando parecer que acabou. Não fala assim, mãe. Ela sorriu cansada. Eu já vivi tudo o que precisava viver. Agora é sua vez. Ele segurou a mão dela com força, sentindo o calor se esvair aos poucos. Eu te amo, mãe. E eu te amo, meu filho. Meu presente que veio do lixo, mas floresceu como flor no deserto. E assim, com um último suspiro, Clara partiu. O tempo parou. Miguel ficou ali, chorando em silêncio, como se o mundo tivesse desabado. Mas entre as lágrimas, algo dentro dele se ergueu. Uma voz suave, como se viesse do coração, dizia: segue em frente, cumpre a promessa. E ele seguiu. Enterrou a mãe com dignidade, com a ajuda dos vizinhos que tanto a admiravam. E no mesmo dia voltou a trabalhar. Não por desespero, mas por propósito. A promessa agora era tudo o que lhe restava. Passaram-se anos. Miguel cresceu, estudou e, com o incentivo do Dr. Amaral, conseguiu uma bolsa na universidade. Trabalhava de dia e estudava à noite. Dormia pouco, comia pouco, mas não parava. O sonho era mais forte que o cansaço. E um dia ele conseguiu. Formou-se em engenheiro civil. No dia da formatura, segurou o diploma e olhou para o céu. Essa vitória é sua, mãe. E sorriu. Os anos passaram, mas o menino que um dia recolheu flores do lixo nunca esqueceu suas raízes. Miguel, agora com 30 anos, era um engenheiro respeitado. Trabalhava em uma grande construtora, projetando prédios modernos, mas todas as vezes que subia em um andaime, olhava para o horizonte e lembrava do pequeno barraco onde crescera com a mãe. Ele havia vencido, sim, mas dentro do peito ainda sentia um vazio. Aquela sensação de que o sucesso só faz sentido quando se torna ponte para outros atravessarem. Certo dia, após uma reunião de negócios em um bairro nobre, o carro de Miguel ficou preso em um congestionamento. Pela janela, ele viu um menino descalço catando latinhas no meio dos carros, exatamente como ele fazia anos atrás. O menino se abaixava, recolhia o metal com as mãos sujas e olhava rapidamente para dentro dos carros. Não com inveja, mas com uma esperança silenciosa. Miguel ficou paralisado. O passado e o presente se encontraram ali, naquela esquina. O garoto do lixo e o engenheiro bem-sucedido eram, de certa forma, o mesmo ser humano. Ele desligou o carro, saiu e se aproximou. Ei, qual é o seu nome? Perguntou com um sorriso gentil. O menino hesitou. Davi, senhor. Quantos anos tem, Davi? 10. Miguel respirou fundo. Tá estudando? Parei. Minha mãe tá doente, preciso ajudar. A resposta o atingiu como um soco no estômago. Era como ouvir a própria história sendo contada por outra boca. E naquele momento, sem planejar, ele decidiu que faria algo a respeito. Nos dias seguintes, não conseguiu tirar o garoto da cabeça. Lembrava da expressão cansada, das mãos pequenas segurando o saco de latinhas e da esperança quase apagada nos olhos. Então, uma noite, enquanto olhava antigos desenhos da infância, se deparou com a maquete da casa feita de lixo que um dia apresentou na escola. O papelão estava amarelado, mas o sonho ainda era vivo. E se eu pudesse construir algo real, pensou, um lugar onde cada Davi desse mundo tivesse uma segunda chance? E assim nasceu a ideia do projeto Jardim dos Esquecidos.
um espaço para acolher crianças de rua, ensinar ofícios e transformar resíduos em oportunidades. Miguel vendeu o carro, investiu suas economias e procurou o Dr. Amaral, o mesmo engenheiro que acreditara nele anos atrás. Lembra do menino que queria construir casas com lixo? O velho sorriu. Lembro sim. E vejo que ele ainda não desistiu. Nunca, mas agora quero algo maior, quero construir vidas. Amaral ficou em silêncio por alguns segundos. Depois estendeu a mão. Então vamos fazer isso juntos. Eles escolheram um terreno abandonado nos arredores da cidade. O mato alto escondia restos de entulho, lixo e ferrugem. Mas para Miguel aquilo era um campo fértil. Aqui, onde o mundo vê abandono, nascerá a esperança, disse. Com os olhos marejados, começaram o trabalho com poucos voluntários e muita determinação. Os primeiros dias foram duros. Faltava dinheiro, material, apoio. Mas cada pessoa que passava e via o que estavam fazendo, sentia-se tocada e deixava algo, um saco de cimento, uma tábua, um pouco de comida. E assim, pedra sobre pedra, o projeto tomou forma. Quando o primeiro módulo ficou pronto, Miguel decidiu dar-lhe um nome. Casa de Clara, em homenagem à mãe. Era simples, feita de materiais recicláveis, mas acolhedora. E na entrada, ele mandou plantar uma pequena flor, a mesma que um dia colheu no lixo, como símbolo de tudo o que acreditava. As primeiras crianças chegaram tímidas, desconfiadas, mas logo o ambiente se encheu de risadas, brincadeiras e sonhos. Davi, o menino que inspirara tudo, foi o primeiro a ser acolhido. Aqui você vai estudar, brincar e sonhar, Davi. O senhor vai me ensinar a ser engenheiro também? Perguntou o garoto sorrindo. Vou te ensinar a ser o que quiser. O projeto cresceu rápido. Miguel organizou oficinas de reciclagem, arte e construção sustentável. As crianças aprendiam a transformar garrafas em luminárias, madeira velha em brinquedos e sucata em esculturas coloridas. Logo, a comunidade começou a visitar o local. O que antes era um terreno esquecido agora era um jardim de recomeços. O nome Jardim dos Esquecidos se espalhou pela cidade. E a imprensa começou a falar sobre aquele engenheiro que transformava lixo em vida. Mas o verdadeiro milagre não era a fama. Era ver aquelas crianças descobrindo valor em si mesmas. Um dia, Miguel observou Davi mostrando um brinquedo feito de latinhas para as outras crianças. Olha, pessoal, eu fiz sozinho. Miguel sorriu. Aquele brilho nos olhos era o mesmo que sua mãe um dia teve ao vê-lo sonhar. E no meio da confusão alegre de risadas, ele olhou para o céu e murmurou baixinho. Eu cumpri, mãe. Eu cumpri a promessa. Certa manhã, uma senhora humilde apareceu no portão do projeto. O senhor é o engenheiro que cuida daqui? Sou sim, senhora. Em que posso ajudar? Ela abriu um lenço e mostrou uma pequena flor murcha. Encontrei isso no lixo e lembrei de um menino que sempre dizia que o lixo também tem beleza. Miguel congelou. As palavras pareciam ecoar do passado. Esse menino, como ele se chamava? Não lembro direito, mas acho que era Miguel. Ela sorriu, sem perceber que o homem diante dela era aquele mesmo menino. Miguel ficou em silêncio, emocionado. A senhora sabia que essa flor mudou a minha vida? Acredito, filho. Porque o que nasce do amor nunca morre. Naquele dia, ele decidiu ampliar o projeto. Criou uma segunda unidade, depois uma terceira. Empresários se uniram, escolas mandaram voluntários, e o Jardim dos Esquecidos virou um movimento nacional. Milhares de crianças encontraram abrigo, comida e, acima de tudo, esperança. Mas Miguel nunca quis ser chamado de herói. Quando alguém o entrevistava e perguntava qual era seu segredo, ele sempre respondia o mesmo. Eu só fiz o que minha mãe me ensinou. E o que foi? Que até o que nasce do lixo pode florescer. Quando é regado com amor, os anos continuaram passando. O tempo, como um artista silencioso, desenhava marcas no rosto de Miguel, mas seus olhos, ainda tinham o mesmo brilho de quando era menino. Brilho de quem acredita que a vida pode nascer do pó. O Jardim dos Esquecidos já não era mais um simples projeto social. Era um movimento que atravessava cidades e corações. Em cada canto do país, havia alguém que um dia fora tocado por aquela ideia nascida do lixo. Crianças cresciam, estudavam, se formavam e muitas voltavam como voluntárias, multiplicando o amor que receberam. Miguel caminhava entre as flores do pátio e sentia o vento leve acariciar seu rosto. Cada risada, cada tijolo, cada flor que brotava ali era parte da história dele e da mulher que um dia acreditou que amor não precisa de diploma para mudar o mundo. Certo dia, Davi, agora adolescente, se aproximou com um envelope nas mãos. Tio Miguel, chegou uma carta para você. Ele abriu com cuidado. Era um convite para receber uma homenagem da prefeitura.
reconheciam oficialmente o Jardim dos Esquecidos como patrimônio humano da cidade. Miguel sorriu, mas com humildade. As homenagens são só flores, o que importa são as raízes. E quais são as raízes, tio? Perguntou o menino. A bondade, Davi. Tudo o que nasce dela permanece. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Pessoas que haviam passado pelo projeto subiram ao palco, contando como Miguel mudou suas vidas. Uma moça, antes moradora de rua, agora formada em pedagogia, disse chorando: "Eu fui uma das primeiras crianças do jardim. O Senhor me ensinou que ninguém é lixo. Hoje, ensino outras crianças a se amarem também." Miguel se levantou devagar e a abraçou. O auditório inteiro se ergueu em aplausos. Mas na noite seguinte, já sozinho no pequeno quarto do projeto, Miguel sentiu o coração apertar. Não era tristeza. Era uma mistura de gratidão e despedida. Sabia de alguma forma que seu tempo na terra estava terminando. Ele se levantou, caminhou até o jardim iluminado pela lua, ajoelhou-se diante da pequena flor plantada anos atrás, aquela que simbolizava tudo, e sussurrou: "Mãe, o jardim está pronto, pode descansar." E naquela madrugada silenciosa, Miguel adormeceu com um sorriso, dormiu e não acordou mais. Na manhã seguinte, Davi o encontrou ali sereno, com uma flor nas mãos e o rosto voltado para o céu. Chorou, mas também sorriu, porque sabia que Miguel não partira, apenas florescera em outro lugar. O funeral foi simples, como ele gostaria. Crianças soltaram balões brancos e cada pessoa levou uma flor para o túmulo. Na lápide havia apenas uma frase: "Aqui descansa aquele que acreditou que o amor pode nascer do lixo." Meses depois, Davi, agora com 18 anos, assumiu o projeto. Estudava arquitetura e sonhava expandir o legado do homem que o resgatara. Em uma das salas do jardim, encontrou um caderno antigo com a caligrafia de Miguel. Na última página havia uma anotação: "Se um dia eu não estiver mais aqui, lembrem-se, o verdadeiro valor não está no que o mundo joga fora, mas no que ainda pode florescer dentro de cada coração." Davi fechou o caderno, enxugou as lágrimas e murmurou: "Eu vou continuar o que o senhor começou, tio, e vai crescer ainda mais", respondeu uma voz idosa atrás dele. Era o Dr. Amaral, já muito velho, com as mãos trêmulas. "O Miguel sempre dizia que você seria a continuação dele." Davi sorriu e apontou para o jardim. "Ele nunca foi embora, doutor, tá em cada flor." Anos mais tarde, o Jardim dos Esquecidos se transformou em uma fundação internacional. Projetos surgiram em outros países ajudando crianças, idosos e famílias inteiras. Em todas as sedes havia uma flor no portão, símbolo da esperança que nunca morre. Davi, agora adulto, dava palestras e sempre começava com as mesmas palavras. Um dia, uma mulher pobre pegou uma flor do lixo e a colocou na mesa de casa. Ela não sabia, mas naquele gesto simples começou uma revolução de amor. No aniversário de 20 anos da fundação, Davi visitou o túmulo de Miguel. Levara uma flor nova, da mesma espécie da original. Colocou-a sobre a lápide e disse em voz baixa: "O Senhor me ensinou que o lixo do mundo pode ser o jardim de Deus. Obrigado por acreditar em mim." O vento soprou suave, fazendo a flor balançar. Davi olhou para o céu e sorriu, sentindo como se uma mão invisível o tocasse no ombro. Era como se Miguel dissesse: "Continue regando, meu filho, o amor nunca morre." E ali, entre flores e memórias, um novo menino chegou, sujo de barro, com um olhar curioso. "Moço, aqui é o lugar onde cuidam de quem o mundo esqueceu?" Davi se abaixou, sorriu e respondeu: "É sim, filho. Aqui, todo mundo floresce." O menino sorriu de volta. E naquele instante o ciclo se fechou. Ou talvez apenas recomeçasse. Porque no Jardim dos Esquecidos, toda dor é semente e todo amor é flor. Às vezes a vida parece um terreno abandonado. Um espaço onde só há escombros, restos, memórias quebradas. A gente anda por dentro de si mesmo e só enxerga o que foi descartado. Sonhos amassados, esperanças perdidas, pedaços de um coração cansado. Mas o que esquecemos é que Deus nunca desperdiça a dor. Ele recolhe o que o mundo joga fora e transforma em obra de arte o que parecia inútil. Miguel aprendeu isso e nos ensinou também. A flor que sua mãe tirou do lixo não era apenas uma planta. Era um símbolo, um lembrete silencioso de que há beleza escondida nos lugares mais improváveis. E que o amor, mesmo nascendo da escassez, é capaz de florescer no impossível. Quantas vezes você se sentiu como essa flor? Machucado, esquecido, jogado de lado, achando que ninguém enxerga o valor que você carrega? Pois saiba, o valor não se perde porque alguém não o reconhece. Ele continua aí, dentro de você, esperando apenas o momento certo para florescer.
Há pessoas que passam pela vida buscando grandezas, mas esquecem que a verdadeira riqueza está em servir. Miguel nunca quis fama, aplausos ou reconhecimento. Ele só quis retribuir o amor que recebeu. E foi justamente isso que o fez eterno. Porque as pessoas que mudam o mundo não são as que gritam alto, mas as que agem em silêncio, regando o solo seco do coração humano com gestos simples. Hoje, talvez você esteja enfrentando tempos difíceis. Talvez olhe para sua vida e veja apenas entulho, erros, perdas, arrependimentos. Mas escute, tudo o que parece fim é, na verdade, matéria-prima para um novo começo. O mesmo Deus que transforma lixo em flor, transforma feridas em testemunhos, lágrimas em semente e dor em propósito. Você não precisa de um passado perfeito. Precisa apenas de coragem para amar, mesmo quando o mundo diz que não vale a pena. Miguel acreditava que cada pessoa tem dentro de si um pequeno jardim. Mas às vezes ele fica sufocado pelo descuido, pela pressa, pelo medo. E é aí que a fé entra. A fé é a mão que remove o lixo do coração, para deixar o amor florescer novamente. O Jardim dos Esquecidos nunca foi apenas um lugar físico. Era uma representação viva do que Deus pode fazer dentro de cada um de nós. Ele transforma o deserto em fonte, o resto em milagre e o esquecido em instrumento de luz. Talvez hoje você precise olhar para dentro e perguntar: que flor o mundo jogou fora e eu ainda posso resgatar? Pode ser um sonho antigo, pode ser uma amizade quebrada, pode ser até você mesmo. Pegue essa flor ainda que murcha, coloque-a sobre a mesa da sua alma, regue-a com paciência, com fé, com amor. E um dia, você vai se surpreender com o perfume que ela vai espalhar. A história de Miguel não é sobre riqueza material, é sobre riqueza de propósito. Ele partiu em paz, não porque teve tudo, mas porque deu tudo. Ele entendeu algo que poucos compreendem. A vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelo quanto conseguimos florescer dentro dos outros. E quando você escolhe amar, mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo esquecido, você se torna a própria flor que muda o jardim ao redor. Então, se hoje o mundo parece frio, se as pessoas não veem o seu valor, se a vida parece injusta, respire. Lembre-se de Miguel. Lembre-se da mãe que enxergou beleza no que ninguém queria tocar. E diga a si mesmo: eu também posso florescer mesmo no meio do lixo. Porque o milagre não está no solo, está na semente. E essa semente, Deus já plantou dentro de você. Não importa de onde você veio, importa o que você decide fazer com o que tem agora. Pegue o pouco que sobrou e transforme em jardim. Pegue o que te feriu e transforme em sabedoria. Pegue o que o mundo descartou e transforme em amor. E quando olharem para você, quando virem tudo o que floresceu, vão entender que milagres existem e que Deus ainda faz nascer flores no lixo.